como fazer um relatório para você ter em um lugar fácil e organizado os status das oportunidades, ou de qualquer outro módulo, por exemplo, cotações e tal, que você tenha um campo picklist principal, por exemplo, o estágio de vendas. Tá? Para isso, só vim aqui no módulo de relatórios, adicionar relatório. Esse primeiro botão ele vai criar um relatório de planilha e esse aqui é um relatório gráfico. Tá? Eu vou mostrar o relatório gráfico, que neste caso ele é mais interessante. E aí você vai nomear o seu relatório. Então, por exemplo, status por oportunidades. A pasta serve apenas para organização, tá? Então, um relatório pode pertencer a apenas uma pasta. Eu vou deixar como, deixa eu procurar aqui, Opportunity Reports, o módulo principal. De qual informação, de qual módulo você vai estar puxando as informações de oportunidades, tá? Oportunidades, como vocês podem ver, ele se relaciona com vários outros módulos. Se for necessário, vocês podem pegar daqui também essas informações, tá bom? Mas se você não tiver necessidade, não pegue, que aí você simplifica o seu relatório, né? Para dar manutenção e tudo mais. No nosso caso, eu não vou pegar, beleza? Aqui eu vou dar um próximo. A nossa segunda tela é para falar se a gente vai utilizar algum filtro ou não. No momento, eu vou demonstrar sem filtro, para ele me trazer todas as oportunidades abertas e fechadas, tá? E aqui a gente pode selecionar os gráficos, tá bom? Gráfico de pizza, a gente vai ter cada fatia vai ser um status da oportunidade, e como a gente define isso aqui no grupo de campo. O nosso grupo de campo vai ser o que vai dividir as fatias, né? Vai ser o estágio de vendas. E aqui a gente pode falar, olha, eu quero contar os registros, ou a gente pode fazer alguma operação em cima de alguns outros campos das oportunidades. Por exemplo, olha, eu quero que você some por dividido, né? Essa soma vai ser dividida por estágio da oportunidade o valor de fechamento de todas essas oportunidades. Ou eu quero que você conte para mim para falar quantos que tem. Então, se eu clicar em gerar relatório, ele vai me gerar um gráfico falando olha, eu tenho uma oportunidade que o estágio da venda é proposta, outra aguardando aprovação, outra fechado vencido, outra negociação. Né? Vamos alterar essa última visualização de forma que a gente consiga fazer um somatório do valor de fechamento. Então ele vai me trazer o total do valor de fechamento de todas as oportunidades por etapa. Tá? Então, por exemplo, aguardando aprovação, a gente tem 15 mil fechado e aqui a gente tem 150 mil fechado no estágio de negociação. Beleza? Se você clicar, ele vai colocar o pedaço da pizza para fora. Se você clicar de novo, ele vai entrar aqui. Uma coisa bem interessante que também é possível fazer nesse relatório gráfico, quando você escolhe outros tipos de gráfico, por exemplo, gráfico de barras, você consegue trazer mais de um dado. Então, por exemplo, aqui, além do fechamento da soma, eu também quero contar registros. Ou eu também quero saber qual que foi a média de valor de fechamento. Então, se eu trouxer essas três variáveis aqui, que é o limite que ele dá, eu consigo gerar um relatório que ele vai me trazer por estágio essas subinformações. Ok? Então, por exemplo, aqui no estágio aguardando aprovação, eu tenho um registro, né, que aqui o valor total de fechamento é de 15 mil, o valor médio de fechamento é 15 mil. Aqui também ele vai me trazer essas informações, tá bom? Como os valores são iguais, só tem uma de cada, e aí a média e o valor total vai ser igual. Mas conforme você for tendo mais oportunidades, ou o módulo que você está tratando com valores diferentes, né, ele vai alterar esses campos aqui. E por fim, a gente pode também utilizar um filtro. Tá? Aqui eu estou pegando todas as oportunidades. Mas vamos supor que eu queira filtrar, olha, só as que o estágio de vendas ele seja diferente de fechado vencido e fechado perdido. Ou seja, eu só estou vendo as oportunidades que estão em aberto no sistema. Se eu clicar aqui, avançar e gerar relatório, ele já vai trazer para mim só os estágios de venda que não são fechado perdido e nem vencido.